Olá, boa noite. Meu nome é Sandra de Souza. Confesso a você que essa é a 21ª vez que eu estou tentando gravar esse vídeo. Já até orei. Fui convidada pela Dominique para falar acerca de mulheres que inspiram. A Bíblia está cheia delas. Maria, Isabel, Ruth, Noemi, Esther, Jael, Eloíde, Dorcas, por aí vai. Mas eu não quero falar de nenhuma delas. Eu quero falar de uma que respira, de uma que está falando com você. Eu quero falar de mim mesma. Fui abusada pelo meu pai biológico. Começou aos 5 anos de idade, foi até os 9, onde foi descoberto, e houve a separação. Depois pelos meus tios maternos, depois por uma professora na escola, depois pelo marido de uma tia minha. Passaram-se uns anos, eu completei 16 anos, e lembro que nesse dia eu estava sentada numa calçada, e uma mulher saiu, uma senhora de coque, saiu de uma assembleia, e me deu um panfleto. E ela disse assim: Jesus te ama. Quando ela disse aquilo, Jesus te ama, aquilo me flechou de uma tal forma que com palavras eu não sei te dizer. E atrás, tô até revelando a idade pelo hino, né? E atrás estava sendo entoado um louvor em alto e bom som, que dizia assim: eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E ali eu fiquei ouvindo aquele louvor todo. A palavra do Senhor vai dizer em Hebreus 4:12, a palavra é viva, eficaz, apta é para discernir a intenção, penetra ossos e medula, apta é para discernir a intenção do coração. Aquilo penetrou de uma tal forma que com palavra não sei te explicar. O Espírito Santo começou a trabalhar em mim. Porque ali eu estava planejando meu suicídio, que eu era no domingo, eu ia me suicidar na segunda, porque eu ia me jogar embaixo do trem. Era a terceira tentativa. É assim, porque primeiro você cogita. Eu não queria ficar em cama para dar trabalho para ninguém, eu não queria chamar a atenção de ninguém, eu queria simplesmente acabar com a dor. E a forma de acabar com a dor era eu fazendo esse ato. E depois que essa senhora, que quando eu chegar no céu eu quero saber quem é, não lembro, eu não sei o nome dela, eu não sabia onde ela morava, eu não gravei a fisionomia dela, eu só lembro do folheto, e do coque e da vestimenta que era da Assembleia, só isso que eu lembro dela. Então assim, não precisa ter nome para você ficar na história. A mulher do fluxo de sangue, eu amo essa passagem, ela não tem nome. A mulher cananeia não tem nome, os mensageiros da Bíblia não tem nome. E fizeram história. E hoje eu tô te falando da minha. Eu superei. Se isso aconteceu com você, você também pode superar. Hoje a gente tem ajuda psicológica, psiquiátrica, que é ótimas ferramentas. Porém, ele fez o cérebro humano. Nosso cérebro pesa cerca de 1,3 kg, 1,350 kg de uma mulher. Ele tem controle sobre a massa cinzenta. Ele entra no teu psique e cura o que precisa ser curado. Só que nós temos que fazer também a nossa parte. E ali eu fui começando a ser tratada pelo Espírito Santo, começando a ser tratada, mesmo sem ser crente, já havia uma obra sendo feita dentro de mim, no meu interior, estava acontecendo algo que eu não entendia muito bem. Então, mesmo assim, depois de tudo isso, eu desisti do suicídio, mas eu comecei a usar drogas, muitas bebidas. E por conta do acontecido, tive muitos problemas na minha vida, sexualmente falando. Eu não tinha relacionamento com ninguém, não queria, não me interessava. E Deus, em algumas pessoas, tem pessoas que viram para um outro lado. Elas viram mulheres da vida, né? Prostitutas, ou são aquelas pessoas que saem com vários homens e não conseguem ficar com nenhum deles. Isso, antes de julgar, você tem que saber a história da pessoa. Não se lê o livro pela capa. Às vezes eu olho assim, eu já sei, pelo olhar da pessoa, eu consigo perceber que ali houve um abuso. Se você não viu, assiste o filme Zoe, que você vai ver como se dá a vida dela e por que ela faz tudo aquilo.
Então posso dizer para você que eu inspiro, porque eu venci. E tem muitas amigas minhas que passaram pelo mesmo quadro e hoje umas deram cabo da sua vida nas drogas, porque se afundaram nas drogas. Geralmente a mãe não acredita, e tem mãe que acredita e fica contra a filha, dizendo que a filha seduziu. Me lembro que atendi uma senhora no TJ e ela disse assim, aquele palavrão enorme, né? Porque aquela, isso, que preferiu ficar com o pai. Tem 18 anos e estava querendo casar com o pai. E aí eu chamei ela e falei assim, nossa, mas como que a senhora não percebeu isso em 18 anos? Deve ter começado com 5, com 4, 5, mas tem uns mais doentes ainda, que começa com meses. Há pouco tempo eu vi que o pai estrupou uma filha que estava com traqueotomia, com tráqueo. E a menina veio a falecer. Eles são psicopatas. No meu caso, eu tenho provas, eu dou palestra sobre isso. Eu tenho ficha policial. Ele fez outra família e ele fez a mesma coisa. Crimes perpetrados contra a própria prole. E do outro lado, com a outra família, ele ainda foi mais longe, porque a mãe era conveniente. Então, tornava tudo para ele mais fácil. E eu soube, denunciei, ele ficou preso, pegou 12 anos, mas já está incondicional. O que eu quero dizer para você? Por que às vezes você fica pensando, né? Eu também. Se Deus estava lá e ele viu tudo, por que ele não me protegeu? Por que ele permitiu? Por que ele não fez nada? Para eu estar aqui hoje, ajudando outras mulheres, entendendo, não de ficar dando conselhos daquilo que eu não sei, mas falando daquilo que sei e dos sentimentos que ficam. Porque a criança, o adolescente fica confuso, ele tem desejo de suicídio, ele tem depressão, ele tem TAG, ele tem síndrome do pânico, ele não consegue se recuperar, ele se acha a pessoa mais feia do mundo, ele se acha a pessoa mais burra do mundo, ele se exclui, ele começa a se afundar em drogas, é propenso a se viciar em qualquer tipo de droga. Umas viram prostitutas, outras não conseguem ter relacionamento com ninguém, não consegue se casar, porque ficam cicatrizes profundas que nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra pode curar 100%. Mas Jesus, ele entrou em mim e ele fez algo extraordinário. Quando eu falo desse assunto, é como se eu estivesse falando, narrando uma história normal, onde não sinto nenhum tipo de dor. E não aciona nenhum tipo de gatilho na minha pessoa. Eu conto detalhes. Me perdoe. Falo tudo de boa, como se nada tivesse acontecido. Já tem pessoas que, ao tocar no assunto, aciona gatilho. Espero ter te inspirado com essa história, tá? Casei, tive filhos, sou pastora, esposa, tenho 27 anos de casada, 2 filhos, me formei, porque eu era tanto chamada de burra, tem coisas que nem dá para contar, porque são atrocidades tão, assim, bárbaras, que talvez vocês nem acreditem. Mas o Senhor me resgatou. O meu Redentor me vive e Ele me escolheu. Não foi eu que escolhi Ele, mas Ele me escolheu. Quando Ele fez eu abrir a Bíblia no livro, sem saber. Eu abri a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo número 1, versículo número 5, onde diz, eu te escolhi. Quando tu era substância uniforme, eu comecei a chorar copiosamente, sem saber o que era aquilo e de onde vinha aquele choro.
No mesmo dia e na mesma sequência, ele fez eu ir para Ezequiel e disse assim, eu lembro que eu li em Ezequiel, não me lembro o versículo, mas ele disse assim, come deste livro, porque na sua boca será doce como mel. Estava no ônibus de Caxias indo trabalhar, porque trabalhava numa loja lá, estava no ônibus 136. Eu deveria ter 20 e poucos anos. E eu chorava copiosamente. As pessoas no ônibus não entendiam. E naquele dia ele disse para mim que me chamou para pregar a palavra. E eu lembro que eu disse, sem nem falar, porque as pessoas que foram abusadas sexualmente, o comportamento dela muda. Ela tem dificuldade de fala, ela não consegue falar em público. Quando tinha trabalho na escola, que tinha que apresentar lá na frente, eu pulava muros altíssimos, porque eu não tinha coragem de ir lá na frente apresentar um trabalho. Eu fazia tudo e pedia para meus colegas, pelo amor de Deus, deixar o meu nome lá. E se dependesse daquela apresentação para eu passar, eu reprovava. Eu não falava em público, de jeito nenhum. Então, hoje eu falo horrores, né? Sou pregadora da palavra do Senhor há uns 16 anos. Como eu já falei, eu sou casada há uns 25, tenho 2 filhos, fiz teologia, sou teóloga, porque quando ele falou para mim que na minha boca a palavra seria doce como mel, e na época eu estava sendo muito enganado por falsos profetas, eu disse comigo mesmo, eu preciso aprender a discernir esses falsos profetas. Mas já era tudo plano de Deus. Deus permitiu os falsos profetas para eu fazer a faculdade de teologia. Fiz a faculdade, entrei e saí. Sou formada em teologia, em direito, tenho pós-graduação. Para aqueles que me chamavam só de burra, de inútil, de feia, de que eu não ia chegar a lugar algum. E hoje eles me pedem ajuda. Toda vez que profere um casamento, profere o meu. Quando profere filhos, profere os meus também. Que seja de inspiração para a sua vida. Se eu venci, você vence. O Senhor não faz acepção de pessoas. Amém.